Hoje a gente vai ver, né, só para fazer um overview aí para vocês, sobre senescência e cognição. Então, o que que é senescência, a diferença de senescência e senilidade, quais são as funções cognitivas, o que que muda com o processo de envelhecimento, quais são os fatores que influenciam no desempenho cognitivo, o que que é metamemória e quais são as principais queixas do idoso atualmente, o que que é uma avaliação cognitiva global. Então, eu tenho duas avaliações que eu quero dar destaque para vocês hoje: a estimulação cognitiva em si e como a gente monta esse protocolo de estimulação cognitiva, tá? Eu vou tentar resumir tudo isso em 2 horas para a gente, em 1 hora, montar o nosso protocolo. Então, eu tenho aqui duas possibilidades, dois casos clínicos para vocês desenvolverem, eu vou estar junto, óbvio, a gente desenvolver em conjunto o racional teórico, tá? E aí, só lembrando mais uma vez para quem entrou depois, eu tenho também, vocês vão receber 4 atividades prontas para 1 mês de atendimento clínico, e vai ser até mais, porque hoje aqui a gente vai montar algumas, mas não são essas. Eu vou dar uma atividade pronta que eu já tenho para vocês colocarem aquilo que vocês vão desenhar na prática, ok? Então, eu vou dar essas atividades para vocês. Um modelo de portfólio para divulgação do serviço de vocês também, e uma apostila de orientação para vocês atuarem com atendimento nessa área, tá? E o acesso à gravação por 1 ano. E é todo esse material, tá? Então, só para explicar um pouquinho como é que vai funcionar. E aí, agora a gente vai começar a aula, efetivamente. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar falando sobre o que que é senescência e a cognição. Então, antes de entrar na senescência propriamente dita, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, como é que ele está acontecendo. Então, ele é um processo global, tá? No mundo hoje, a gente tem um processo de envelhecimento, né, no mundo e não só no Brasil. O Brasil, ele acompanha esse processo de envelhecimento, só que ele acontece de uma maneira um pouco mais acelerada. Hoje, a gente tem 33 milhões de idosos no nosso país, o que corresponde a 15% aproximadamente da nossa população total, certo? Então, e no mundo, como é que tá? Em 2019, a gente já tinha aproximadamente 1 bilhão de idosos. 1 bilhão de idosos. Em 2030, isso vai aumentar para 1 bilhão e 400 milhões. E para 2050, espera-se 2 bilhões de idosos no mundo. É muita gente mais velha, né? E idosos entende-se por 60 a mais nesse caso aqui. Em países de desenvolvimento, a gente tem idosos sendo considerados a partir de 65 anos. No Brasil, a gente ainda considera a partir de 60 anos. Então, hoje no Brasil, quais são as regiões que mais têm idosos? A Sudeste, a Sul e a Nordeste. Então, são as nossas 3 regiões que mais têm idosos no nosso país. E aí a gente tem um total de 33 milhões de idosos aqui no Brasil. Então, aqui é um gráfico só para ilustrar para vocês o quanto que está aumentando de maneira exponencial a expectativa de vida ao nascer, tá? Então, a linha azul que vocês acompanham aqui é a linha que representa o Brasil, tá? Em todos os casos, então, tanto aqui, tanto ali. E aqui é a população com 60 anos ou mais. Então, a gente vê um gráfico crescente aí até 2080, mais ou menos, tá? Então, a gente tem aí um processo crescente de envelhecimento populacional, o que leva a mudanças na uma transição, essa transição demográfica, né, que muda, inverte a pirâmide etária, tem também, leva a uma transição epidemiológica. Então, o que que é isso? É a mudança do perfil de doenças da população. Então, jovem geralmente tem doenças mais agudas e infecciosas. Então, a gente passa dessas características, claro, não é algo extremo, que elas não existam mais, mas a gente vai começar a observar características de doenças crônicas, tá? Por quê? Porque é mais um perfil de uma população mais velha do que mais jovem. Então, a gente tem essa transição epidemiológica também,
E é isso que faz também com que nós nos preocupemos muito em relação à parte cognitiva. Então, como é que vai ser esse idoso daqui para frente? Porque ele está vivendo mais, ele precisa viver de uma maneira autônoma e com qualidade de vida e funcional. Então, um dos motivos pelos quais a gente tem que estudar sobre isso é esse. Então, como essa população tem que ser conscientizada e tem que ser conduzida e tem que atuar de modo a prevenir o problema, né, o desenvolvimento de quadros de comprometimento cognitivo no futuro, pensando que o envelhecimento ele tem a forma como nós envelhecemos é ditada muito pela forma como nós levamos e conduzimos os nossos hábitos. Então, são os nossos hábitos que ditam muito a forma como a gente vai envelhecer e o que que a gente vai encontrar lá na frente em termos de saúde, tá? Então, o que que envolve o processo de envelhecimento hoje? A própria saúde, a questão de gênero, por quê? Porque existem diferenças de gênero em relação ao processo de envelhecimento, o contexto econômico interfere no processo de envelhecimento, as nossas vivências, experiências, a personalidade, a escolaridade e a classe social. Então, são várias vertentes, por isso que a gente fala que é um processo muito heterogêneo e muito dinâmico, porque tem muitas variáveis que interferem no processo de envelhecimento. E, como eu falei, nosso estilo de vida vai ditar a forma como vamos envelhecer. Sendo assim, a gente pode envelhecer de uma maneira saudável. O que que é isso, Jéssica? Então, a gente envelhece, a gente chama esse envelhecimento de senescência ou senectude, tá? Então, a senescência ou senectude, para quem trabalha com idoso e quem quer trabalhar com idoso, são nomenclaturas que vocês precisam ter muito bem definidas. Então, senescência e senectude tem a ver com o envelhecimento saudável, o envelhecimento natural, aquele que não exime o idoso, né, de ter a sua própria autonomia. Então, ele é um envelhecimento primário, aquilo que a gente espera fora, sem uma condição que limite aquele idoso. Não significa que ele não envelheça com doenças, ele pode envelhecer com doenças, desde que essas doenças sejam tratadas e estejam controladas, ele está num processo de senescência, tá certo? E desde que elas não tolham a autonomia daquele idoso, nem a funcionalidade e coloquem ele em evidência num processo de vulnerabilidade. Quando isso acontece, não é mais senescência, a gente entra em um outro processo. Então, existem as alterações orgânicas, funcionais e psicológicas na senescência? Existem, mas elas são naturais, é esperado no processo. A gente tem modificações no nosso corpo à medida que a gente envelhece, e isso é super natural. A autonomia não é prejudicada, então é uma pessoa autônoma, uma pessoa independente, e a gente tem que lembrar que todo o processo de envelhecimento ele é único e heterogêneo. Então, eu tenho uma amiga, Eli, ela fala assim que nós somos únicos, diversos e complementares. Então, quando a gente olha para o processo de envelhecimento, a gente também tem que pensar nessa frase, né? E faz muito sentido isso. Então, vocês têm que entender que um processo de envelhecimento normal, natural, ele pode ter sim quadro de doenças crônicas, geralmente vai ter, mas são doenças tratáveis, são doenças que estão controladas e que estão sendo assistidas. Quando isso acontece, e são doenças que não tolhem a funcionalidade, nem a autonomia e nem a independência desse idoso, né, permite com que ele viva tranquilamente, a gente está num processo aí de senescência ou senectude. Jéssica, quais doenças seriam essas? Aquelas muito comuns, né? Então, a gente tem doenças cardiovasculares, a gente tem doenças metabólicas, por exemplo, diabetes, a gente tem colesterol alto, a gente pode ter hipertensão arterial, então, né? Então, tudo isso são doenças, depressão, ansiedade, isso também pode estar dentro de um envelhecimento normal, desde que tratado. Então, eu posso envelhecer, sim, saudavelmente e com doença, então, ok, né? Desde que isso seja tratado e não me prejudique no dia a dia. Agora, eu estou num processo de
envelhecimento e eu tenho uma condição clínica que me limita, que me coloca em exposição em termos de vulnerabilidade e de fragilidade, eu estou num processo de senilidade, certo? É, a gente tem que tomar um pouco de atenção, né, quando a gente fala em senilidade, por quê? Porque o processo de senilidade, quando a gente fala em senil, é algo que traz muito estigma. É uma palavra pequena, mas ele é forte, num sentido negativo. Então, quando a gente fala em senil, geralmente a gente está falando de doença, tá? Mas não é qualquer doença, é aquela doença que não é tratada e que está incapacitando e te colocando numa situação de fragilidade e de vulnerabilidade também. Então, e que está te limitando em termos de autonomia, de governança da própria vida. E aí a gente entra neste contexto. Tem muitos estudiosos que não gostam de usar esse termo, e é incompreensível, porque é um termo que entra em numa caracterização, de uma classificação pejorativa. Mas, quando a gente vai separar os processos de envelhecimento, a gente pensa nessas duas vertentes, tá certo? O que que acontece num processo de senilidade, certo? O processo de senilidade, o que que ele envolve? Modificações funcionais decorrentes de processos incapacitantes, um estresse emocional, acidente ou doenças, mas assim, que não estão tratados, tá, pessoal? A fragilidade, a vulnerabilidade e limitações físicas e cognitivas. Geralmente, senilidade, a gente vai ter alteração cognitiva. Por quê? Porque é na alteração cognitiva que a gente tem uma perda muito grande de autonomia. É qualquer tipo de alteração? Não, tá? Principalmente quadros demenciais. E aí são, né, a gente entra na demência, que é um guarda-chuva, que não é aqui o caso do que a gente vai falar, mas existe essa possibilidade também. Entrou num quadro demencial, a gente entra automaticamente num processo de senilidade, tá certo? Não existe uma classificação, só para deixar claro, que não é o que a gente vai falar aqui na aula, mas isso vocês precisam saber, que não existe demência senil, tá? Vocês podem ouvir falar sobre demência senil, é só para caracterizar, tá? Uma demência ou pré-senil, né? Pré-senil significa que entra num processo um pouquinho antes da pessoa entrar nos 60. Então, é uma demência que acontece um pouco antes, que eles falam de demência pré-senil, mas eles estão se baseando na ordem, na cronologia, né, no nosso envelhecimento cronológico, mas, gente, não existe uma classificação igual, por exemplo, tem demência senil, doença de Alzheimer, demência vascular, não, demência senil é demência, tá? É porque a demência geralmente acontece e acomete o público idoso e ela automaticamente entra aí, faz com que a pessoa entre num processo de envelhecimento, né, dentro de uma classificação de senilidade, justamente por isso, tá? Por todas essas questões que eu já falei. E pré-senil é porque começa um pouco antes, mas assim, não existe uma classificação específica no DSM-5, no CID-11 para isso, tá? Que isso tem que ficar claro para vocês. É só para caracterizar que todas essas demências, e aí cada uma tem sua classificação. Isso daí é um termo mais global, mas não existe nenhuma especificidade em relação a isso dentro das classificações internacionais de doenças, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos olhar para um cérebro agora, tá? Então, a gente tem um envelhecimento cerebral também, não é o tema aqui, mas pensando de uma maneira mais ampla, o envelhecimento ele pode ser do cérebro, né, de uma maneira, né, total, tanto encaminhando para a senescência quanto para a senilidade. A senescência é onde a gente vai trabalhar hoje, tá? Ela entra em duas características, numa saudável que pode ser bem-sucedida, ou seja, existe um padrão fisiológico plenamente satisfatório, e numa saudável que entra num processo usual. Quando eu tenho um envelhecimento senescente saudável que entra num processo usual, eu estou falando de pessoas com declínio cognitivo subjetivo e com um declínio com um comprometimento cognitivo leve.
tá? Eu tô falando desse tipo de classificação. Por quê? Porque não entra num quadro demencial ainda, mas já tem um pezinho ali. Então, o usual é o limítrofe entre a senescência e a senilidade. E aí eu tenho três possibilidades a partir disso. Ou eu retorno para um envelhecimento saudável bem-sucedido, ou eu me mantenho no envelhecimento usual, ou eu caminho para o envelhecimento patológico. E aí, no patológico, existem deficiências funcionais marcantes e alterações das funções nobres do sistema nervoso central, ou seja, no nosso córtex, principalmente, mas não somente, ok? E aqui a Leila coloca, né, que o médico no início, quando estávamos buscando o diagnóstico da mamãe, falava que era senil. No sétimo, exatamente. Então, quando vocês ouvirem essa questão de senil, é isso, gente, é um quadro demencial, perdão, é um quadro demencial, mas que ainda não tem uma classificação. E a demência senil per si não diz nada, só diz que é um quadro demencial. E também a gente hoje, em termos de nomenclatura, até porque a demência também é forte, assim como o senil, a gente usa transtorno neurocognitivo maior. Isso já está no DSM-5, e aí a gente pode ter transtorno neurocognitivo maior devido à doença de Alzheimer, devido a questão vasculares, devido a corpos de Levy, tá bom? Então, existem essa nomenclatura atual para designar demência, mas usualmente a gente ainda fala um quadro demencial ou demência, tá? É só para vocês saberem. Hoje o nosso foco é este aqui do lado esquerdo, a senescência, um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Mas eu vou ensinar vocês a observarem esse caminho para o usual. Como, Jéssica? Por avaliação. Qual? MOCA, principalmente, ok? Então, aqui, ato de conhecer. Então, a gente entra efetivamente na cognição. Então, a cognição, ela é caracterizada, ela define-se pelo ato de conhecer, de adquirir conhecimento, tá? Então, ela não é um processo único, ok? Mas ela é um conjunto de desempenhos e comportamentos. Lembra que eu falei? Quer dizer, não sei quem estava ontem, mas quem não estava ontem, que eu dei uma entrevista, né, na Uninter, o que que eu disse ontem e é importante repetir aqui? É que a cognição, gente, ela modula e ela é modulada por questões emocionais. E essa modulação vai levar a formação dos nossos comportamentos. Por quê? Porque a gente aprende a identificar as nossas emoções e o outro, e a partir disso a gente desempenha ações em cima, né? Então a gente reage a partir de ações ou a gente age, certo? Então, isso vai moldar os nossos comportamentos. Por isso que a cognição não é um processo único, mas ela é um conjunto não só do desempenho cognitivo em si, dos nossos componentes emocionais e também comportamentais. E estão envolvidas nas nossas habilidades e faculdades mentais e faz com que a gente viva o nosso dia a dia. Então, tudo que a gente faz aqui, o que vocês fazem aí na casa de vocês, o tempo inteiro, vocês estão utilizando a cognição de uma maneira bem ampla. Então, vocês estão sim trabalhando com tarefas do dia a dia e estão utilizando toda a parte cognitiva de vocês. É um mito falar que a gente só usa 10% do cérebro, a gente usa ele por completo, ok?